Em muitas histórias de sobreviventes, as pessoas escapam da morte por milímetros, frações de segundo, e apenas isso salva vidas. No entanto, assim como podem salvar, milímetros também podem matar. Esta é uma verdadeira loteria na qual a pessoa de nossa história de hoje teve que jogar. Nicole Lenvay era uma mulher que gastou toda a sua vida consciente garantindo que seu filho não precisasse de nada e tivesse tudo necessário. Nicole sempre teve um caráter forte, lidava facilmente com as dificuldades e superava quaisquer obstáculos da vida. No entanto, a jovem mãe não suspeitava que o destino estava preparando para ela um teste verdadeiramente cruel. Nicole era guerreira em todos os sentidos. Não é surpresa que ela tenha conhecido seu namorado, que se tornou uma pessoa verdadeiramente fatídica, durante a Academia Mundial de Taekwondo em 2012. Este evento foi realizado no Lago White Bear, estado de Minnesota, onde a jovem de 20 anos conheceu Tia Macher, de 31 anos, que era mestre nesta arte marcial. Por sua própria admissão, inicialmente Nicole não estava particularmente interessada neste homem. No entanto, ele sentiu uma verdadeira atração e começou a cortejá-la. Gradualmente, ela notou que Tim era doce e charmoso, desenvolveu sentimentos e os novos conhecidos começaram um relacionamento. Seu relacionamento se desenvolveu rapidamente. Pouco mais de um ano se passou quando, no início de 2014, o casal se mudou junto. Após a mudança e o início da convivência, a situação começou a mudar radicalmente. Muitos estão familiarizados com a rotina doméstica que literalmente destrói qualquer ligação amorosa. O casal enfrentou exatamente os mesmos problemas, e nesse contexto, o namorado finalmente revelou sua verdadeira natureza cruel. Nicole rapidamente percebeu que Tim não demonstrava interesse apenas nela, ele cortejava muitas mulheres. O homem não tinha vergonha de flertar mesmo na presença dela e, quando sozinhos, podia se comportar de forma agressiva e cruel. Uma vez, durante uma discussão, ele atacou sua amada, agarrou-a pelo pescoço e a bateu contra a parede. Nicole não se machucou gravemente, mas já neste período começou a entender que ele poderia ser perigoso para ela. Posteriormente, esses surtos de violência tornaram-se sistemáticos. Ela apenas confirmou sua opinião quando descobriu o quão ciumento seu namorado era. Isso foi confirmado por muitos amigos e conhecidos do casal, que repetidamente testemunharam conflitos surgidos do nada, que Tim podia provocar por causa de um simples virar de cabeça de sua namorada na direção de outro rapaz. Ele imediatamente explodia e acusava Nicole injustamente de traição. O manipulador não se continha nas palavras. Nicole percebeu que este relacionamento não tinha futuro, mas o namorado conseguiu mantê-la ao seu lado por vários anos. Ele usava sua amada, prometendo cada vez que se controlaria e pararia seu comportamento inadequado. Após cada briga, ele pedia desculpas chorando para a garota. Ele considerava que uma separação entre eles era impossível, já que não conseguiria sobreviver a isso e tiraria sua própria vida. Nicole cedia às mentiras e manipulações. Apesar de querer com todas as forças romper essa ligação, ela própria trabalhava na polícia e sabia perfeitamente que todos esses truques eram característicos de pessoas com os problemas de Tim. Mas tudo isso era na teoria. Ela não suspeitava que na vida real era tão difícil sair da influência de um manipulador. Seu caráter forte permitiu que ela finalmente reunisse toda a sua força de vontade e deixasse seu desagradável namorado. Isso aconteceu em 2015, quando o manipulador percebeu que a jovem de 20 anos havia saído de seu controle. Ele mudou seus discursos chorosos para a raiva. Nicole já estava na rua quando Tim correu atrás dela e a arrastou de volta para casa pelos cabelos à força. No entanto, Nicole estava determinada a terminar o que havia começado, então saiu novamente. Após uma breve discussão, o barulho atraiu os vizinhos e Tim já não podia agitar os braços descontroladamente. Ele se rendeu e Nicole o deixou. Ela estava livre. Apesar de todas as tentativas de pressão e uso da força do instrutor de Taekwondo, Nicole acreditava que finalmente tudo havia acabado. No entanto, na verdade, ela estava errada. Apenas o relacionamento romântico do casal havia sido rompido. Eles passaram a viver separadamente, mas Tim continuava a se comunicar com sua ex-namorada, constantemente tentando convencê-la a sair em encontros,
continuando a manipular de forma convincente. Seus contatos nunca cessaram. Ti usava qualquer desculpa possível para convencer Nicole a sair com ele. Ele falava sobre reconciliação toda vez, continuava literalmente implorando para ela voltar e prometia mudar. Claro, Nicole, depois de anos de relacionamento, já tinha ouvido promessas semelhantes e não acreditava mais em uma única palavra do manipulador. No entanto, nem isso foi o maior choque para Nicole. Literalmente um mês após se mudar de Tim, a garota descobriu que estava grávida. Ela entendia que o único pai possível da criança só podia ser seu ex-namorado manipulador. Nicole entendia que não queria se livrar do bebê, já que a maternidade sempre foi seu sonho. Ela já sentia uma conexão com seu filho, mas entendia que Tim definitivamente tentaria usar o fato de sua condição delicada para encontrar novamente pontos de contato e convencê-la a voltar. Nicole não planejava fazer isso, portanto nenhuma persuasão funcionou com ela. Apesar do silêncio de Nicole, o mestre de Taekwondo descobriu rapidamente sobre a gravidez. Ele realmente tentou trazer sua amada de volta, pressionando sobre sua condição delicada e as dificuldades da maternidade sem um pai. Mas Nicole foi inflexível. Em 20 de junho de 2016, Nicole deu à luz um filho que ela chamou de Callahan. A jovem mãe decidiu dar à criança o sobrenome de seu ex, não para ser interpretado como uma possibilidade de restaurar o relacionamento. A mulher ingenuamente acreditava que isso permitiria manter relações com o pai biológico para o próprio bebê. Ela já era uma mãe solteira trabalhadora, criava e sustentava completamente a criança sozinha. Neste período, Nicole trabalhava como criminalista no Departamento de Polícia de Minneapolis, estado de Minnesota. Naturalmente, Nicole tinha dias de trabalho pesados, por isso supunha que o envolvimento do pai na vida da criança seria útil quando ela se atrasasse no trabalho. Devido ao trabalho pesado, ela literalmente não conseguia dedicar à criança tanto tempo e energia quanto necessário. Um dos principais problemas do horário de trabalho era a imprevisibilidade. Ela podia ser chamada para a delegacia no meio da noite em qualquer dia. Infelizmente, as esperanças de Nicole não se concretizaram. Ti não estava particularmente interessado em deveres paternos. Ele frequentemente tentava transferir a responsabilidade por Callahan para outra pessoa. Naturalmente, esse papel frequentemente caía sobre sua nova namorada. Naquela época, o jovem morava com uma namorada chamada Colleen Larson. Eles começaram a namorar logo após o término com Nicole, ainda em 2015. A garota era 16 anos mais nova, treinava com ele e se mudou para a casa de Tim assim que completou 18 anos. Para a maioria dos conhecidos e amigos, ela dizia que era apenas vizinha do rapaz para dividir o aluguel, mas os mais próximos sabiam que na verdade o casal estava em um relacionamento romântico. Vale notar que Tim era geralmente um mulherengo. Diferentes mulheres constantemente apareciam e desapareciam em sua vida. Um de seus vizinhos posteriormente contou que o treinador tinha um sinal especial para as mulheres. Ele deixava uma luz roxa acesa e isso significava que ele estava sozinho e qualquer uma de suas conhecidas podia entrar livremente. Isso realmente funcionava, porque amantes regularmente apareciam em sua casa, mas essa situação se tornou menos pronunciada quando o jovem começou a namorar sua nova amada, Colleen. Era justamente para ela que o pai negligente tentava empurrar suas responsabilidades quando Nicole pedia para ele cuidar do filho. Em geral, a mãe biológica sabia do que estava acontecendo. Para ela, era óbvio que Tim não seria um bom pai, mas parecia que ela estava satisfeita com o fato de que sua nova namorada cuidava do pequeno. Nicole estava confiante de que Colleen tratava bem a criança. Enquanto isso, Nicole tentava construir sua vida pessoal. No verão de 2017, ela conheceu um colega do departamento de polícia da cidade chamado Donovan. Os jovens rapidamente encontraram uma linguagem comum e sentiram sentimentos mútuos. Nicole admitiu que viu neste homem tudo que não conseguiu encontrar em Tim na época. Ele era gentil, atencioso e confiável. Além disso, Don imediatamente mostrou interesse por Callahan. Ele se comportava como um verdadeiro pai e realmente passava muito tempo com o pequeno. Era uma verdadeira lufada de ar fresco para Nicole, pois por muitos anos ela não conseguia despertar no pai biológico interesse por seu próprio filho e não recebia dele nenhuma ajuda ou apoio.
Mas agora parecia que todos os esforços e paciência foram recompensados. Dom era uma pessoa agradável em todos os aspectos, era um bom policial e em muitos aspectos impressionava sua amada. De fora, eles pareciam um casal perfeito. O homem era o completo oposto do ciumento e agressivo Tim, que claramente não foi feito para a família. Até então, seu ex só se interessava por festas e mulheres. Nicole nem tinha esperanças nele quanto à criação do filho. Anteriormente, ela só precisava deixar a criança com alguém periodicamente para realizar seu trabalho na polícia. Parecia que os sentimentos de Tim por Nicole haviam se apagado completamente. No entanto, quando ele soube que sua ex-amada tinha um novo namorado, seu ciúme rompeu com nova força. Como resultado, a partir de 2017, o manipulador começou a se vingar e arruinar a vida de sua ex de todas as maneiras possíveis. Ele tentou causar o máximo de dor possível, portanto, relatou mais de 10 vezes ao Serviço de Proteção Infantil que Donovan e Nicole estavam usando violência física contra seu filho. Como resultado, devido a todas essas denúncias, os funcionários do Serviço de Proteção Infantil visitaram a família várias vezes para fazer verificações. Isso continuou por anos. O homem com ciúmes atormentava a ex-namorada até 2021. Claro, nenhum caso de violência pôde ser detectado, pois na verdade ninguém estava maltratando o bebê. No entanto, essas situações causavam desconforto ao novo namorado de Nicole. Percebendo que a mentira não funcionava, Tim foi ainda mais longe. Além de aterrorizar a família por causa do relacionamento com a criança, ele começou a apresentar regularmente denúncias na delegacia de polícia de Minneapolis, acusando Donovan de abuso de autoridade. Completamente consumido pelo ciúme, ele não se conteve em perseguir o novo namorado da ex-amada, enviando-lhe mensagens ameaçadoras e até ligando para ele no celular. Por sua vez, o namorado de Nicole entrou em contato com seu oponente várias vezes, tentando fazê-lo entender e se acalmar. O homem tentou explicar que esse comportamento poderia causar danos à sua família e a ele mesmo. Ele pediu que a perseguição parasse e evitou ameaças, ao contrário de Tim. No geral, ninguém conseguia entender por que isso estava sendo feito, já que Tim nunca demonstrou interesse por seu filho após o término do relacionamento, não perseguia nem apresentava tal comportamento. Parecia que era apenas por um senso de posse que ele se irritava com o fato de a mulher ter encontrado um novo namorado e estar bem. Assim, Tim transformou a vida de Nicole e de seu novo parceiro em um inferno. O Serviço de Proteção Infantil visitava constantemente sua casa e fazia verificações, criando um ambiente desagradável. Nicole e Donovan tentaram influenciá-lo, mas sem sucesso. Isso não deteve o perseguidor. Então ele decidiu ir mais longe e apresentar uma petição para obter a guarda do filho. Esse comportamento realmente assustou Nicole. Ela temia que suas mentiras o ajudassem a levar o filho, antes da chegada de Donovan. A criança absolutamente não interessava seu pai biológico. Parecia que ele simplesmente estava usando essa oportunidade para se vingar de sua ex-namorada. Portanto, o destino da criança realmente precisava ser temido. Finalmente, as perseguições chegaram ao ponto em que Nicole foi forçada a recorrer à polícia e solicitar uma ordem de restrição. Ela temia o ex-namorado e entendia que, devido ao comportamento inadequado dele, seus medos se tornavam ainda mais reais. Naturalmente, Nicole não pretendia entregar a criança, mas entendia que o processo judicial poderia ser longo e problemático. Tim não parou e improvisou como pôde. Em maio, ele apresentou outra denúncia à polícia, mas desta vez acusou sua ex-namorada de violência doméstica. Segundo ele, ela deliberadamente atropelou sua perna durante um encontro relacionado a Callahan. Tim processou o caso na justiça, tentando provar a culpa de Nicole, mas não havia nenhuma confirmação. Mesmo a lesão na perna não pôde ser encontrada. O júri levou apenas alguns minutos para entender que Nicole realmente não havia feito nada do que seu ex-namorado tentou impor. No outono de 2022, o processo de guarda de Callahan foi julgado. Devido aos inúmeros fatos de mentira que foram expostos, finalmente foi decidido conceder a Nicole a guarda exclusiva da criança. Mais tarde, ele conseguiu contestar isso, e ao pai biológico foi permitido ter um encontro semanal com o menino, mas sob a supervisão da mãe.
Parecia que a justiça e nada mais ameaçava a felicidade da pequena família. Porém, Donovan e Nicole não suspeitavam que Ti havia concebido um novo plano sinistro. Em janeiro de 2022, a decisão judicial sobre os direitos de guarda mudou novamente. A partir desse momento, o pai biológico de Callahan foi autorizado a se encontrar com ele sem a supervisão de Nicole. Naturalmente, essa situação se tornou um fator preocupante para Nicole. Ela temia que isso pudesse prejudicar seu filho. Tim aproveitou essa oportunidade. Depois de um desses encontros, Callahan voltou e contou ao assistente social que seu pai havia tentado forçá-la a mentir, pedindo-lhe que repassasse ao assistente social uma história de que a mãe e Donovan o espancavam. Na época, Callahan tinha apenas 5 anos, mas ele se recusou ao pedido do pai, demonstrando ser uma criança inteligente e com valores morais mais elevados do que seu pai biológico. Após esse evento, os privilégios de Tim de se encontrar com filhos sem supervisão foram revogados. Além disso, ele agora precisava se encontrar com Callahan em um centro especial, projetado para permitir que pais e filhos se separassem independentemente um do outro se houvesse problemas ou fosse necessário encerrar o contato. Havia saídas separadas para esse fim, também para impedir o contato entre os pais. Naturalmente, Nicole não queria se encontrar com Tim, já que ele ainda continuava seu jogo sujo. Em 20 de abril de 2022, Nicole foi a um desses encontros. A mulher chegou por volta das 19h30 em um dos estacionamentos desse centro. Ela se dirigiu à entrada principal, onde Tim estava conversando com o filho. No momento em que a jovem mãe saiu do carro e subiu as escadas em direção à entrada, uma pessoa vestida de preto correu em sua direção e atirou nela várias vezes. O agressor imediatamente fugiu do local em um carro, e a mulher ferida estava sangrando. Por algum milagre, ela conseguiu pegar o celular e ligar para os serviços de emergência. Nicole tinha dificuldade para falar e tentava explicar ao despachante que havia sido atacada e atirada. Ela entendia que precisava urgentemente de ajuda, pois sua vida estava contada em minutos. Nesse momento, uma testemunha casual chamada Emily Clancy, que voltava para casa depois de jantar com amigos, parou no local e se viu involuntariamente testemunhando o ataque. Ela viu um homem de preto se aproximar pelas costas da desconhecida e atirar várias vezes. Depois ele fugiu em um carro, passando pela testemunha. Emily tentou ver a placa do veículo, mas não conseguiu, pois ele passou rapidamente. Ela saiu do carro e correu até a vítima. Não podendo prestar assistência profissional, Emily ligou para o 911, chamou os serviços de emergência e pressionou os ferimentos de Nicole com suas próprias roupas, até a chegada dos paramédicos. Ela conseguiu acalmar a vítima e apoiá-la durante esse período, permitindo que Nicole sobrevivesse até a chegada dos médicos. Eles disseram que as ações rápidas de Emily salvaram a vida de Nicole, pois ela não se abalou na situação de emergência e seguiu corretamente as instruções do despachante. Quando a vítima foi levada pela ambulância, a testemunha casual não a deixou e a acompanhou até o hospital. Claro, a luta pela vida de Nicole apenas começava. Assim que chegou na ambulância, ela perdeu a consciência devido à perda de sangue e choque da dor. Foi levada com urgência para o centro médico mais próximo. Durante uma semana, ela ficou em estado crítico. Um de seus pulmões foi danificado por um tiro, rasgando suas cordas vocais, e outra bala ficou alojada entre suas costelas. Os tiros no pescoço passaram a milímetros das principais artérias. Graças à sorte e à rápida ação da testemunha do ataque, Nicole conseguiu sobreviver. Naturalmente, a alegria foi prematura. A mulher tinha apenas um suspeito para o ataque. No entanto, a polícia ainda precisava provar isso ou descartá-lo. Os agentes iniciaram imediatamente o trabalho no estacionamento do centro familiar, encontrando cápsulas deflagradas. Eles se dirigiram prontamente a Tim, que parecia o principal suspeito devido aos constantes litígios judiciais. Porém, para surpresa geral, ele tinha um álibi confirmado no momento do ataque. O pai estava com seu filho no centro e não poderia ter atirado em sua ex-namorada, apesar do claro motivo para se livrar de Nicole. A polícia não conseguiu incriminá-lo ou encontrar quaisquer provas de seu envolvimento. Várias outras linhas de investigação foram consideradas, pois,
Apesar da convicção de Nicole Donovan de que o atirador era Tim ou alguém a ele relacionado, o criminoso poderia ser outra pessoa. É claro que Nicole, assim como qualquer outro policial, pode ter muitos inimigos entre os criminosos. Portanto, a versão da participação de detidos insatisfeitos no ataque foi considerada. Esta versão foi apoiada por Tim, o ex-namorado, que logo apontou para o misterioso perseguidor de Nicole. De acordo com sua confissão, algum tempo depois de eles começarem a se encontrar, a amada de Nicole trabalhava em algum caso e depois reclamou várias vezes de sentir que alguém a estava observando. Ela até foi forçada a mudar seu nome e sobrenome em sua página nas redes sociais e depois pediu a Tim que guardasse uma arma em casa para garantir sua proteção em caso de ataque. Os detetives tiveram dificuldade em acreditar nessa história, pois Nicole e Tim não moravam juntos há vários anos, e mesmo que a mulher tivesse um stalker, talvez ele já tivesse desaparecido ou perdido o interesse. Porém, esse cenário não podia ser completamente descartado. Então eles decidiram verificar essas alegações como parte da investigação. Antes de deixar o homem sair do interrogatório, os investigadores perguntaram a ele sobre o carro. Sabia-se que o homem tinha uma SUV, mas, de acordo com a confissão do principal suspeito, ele também tinha um segundo carro, um Dodge Challenger. Posteriormente, as informações sobre os veículos de Tim se mostraram úteis para a polícia, mas por enquanto ele foi simplesmente liberado. Na manhã seguinte, Nicole recuperou a consciência, embora se sentisse mal e tivesse dificuldade em falar. Felizmente, a vítima conseguiu conversar com os investigadores e disse que tinha certeza de que o ataque não foi acidental. Claro, Tim estava com seu filho Callum naquele momento, mas a experiente policial sentia que ele estava envolvido nesse ataque. Naturalmente, os detetives levaram em conta as palavras de sua colega. Eles verificaram as câmeras de segurança localizadas na fachada do centro e nas ruas adjacentes. Analisando as filmagens, conseguiram identificar o carro usado pelo criminoso, um Dodge Ram preto. O agressor usou esse carro antes de sair e atirar em sua vítima, e depois fugiu no mesmo veículo. A polícia conseguiu rastrear o carro por várias câmeras da cidade, até que ele desapareceu. Infelizmente, as placas do Dodge foram removidas, então parecia que teriam que verificar centenas de proprietários desse modelo preto na região. Claro, os oficiais primeiro decidiram verificar o principal suspeito. Para sua surpresa, descobriram que ele havia mentido no interrogatório. Ele não tinha duas, mas 3 carros, sendo o terceiro justamente um Dodge Ram preto, semelhante ao veículo filmado pelas câmeras. Essa mentira do homem deu aos detetives motivos para convocá-lo para outro interrogatório, desta vez sem a intenção de liberá-lo facilmente. O principal trunfo da investigação foi o carro Dodge Ram e a mentira do suspeito. Quando confrontado com o veículo nas filmagens, Tim admitiu que tinha um carro semelhante. No entanto, negou que o carro nas gravações fosse o seu, afirmando que o seu carro tinha adesivos do Superman nas portas e no capô, o que ele demonstrou com uma fotografia. Além disso, ele se referiu à ausência de placas. Os detetives ficaram cada vez mais convencidos de que o suspeito estava mentindo, pois esses adesivos poderiam facilmente ter sido removidos e reinstalados. Um grande problema para os policiais foi o fato de que a arma usada no local do crime não foi encontrada. Ela era necessária para comparar os casquilhos e balas que atingiram Nicole, pois essas provas poderiam fornecer muito mais informações e ser usadas como evidência direta no interrogatório. Durante o interrogatório, o principal suspeito afirmou que o Dodge Ram semelhante pertencia ao seu irmão e que sua namorada, Colin, tinha acesso ao seu carro. Felizmente, o carro do criminoso tinha Wi-Fi, então os oficiais puderam verificar as declarações. Na verdade, os resultados dessa verificação surpreenderam os investigadores. A maior parte do dia o carro ficou estacionado perto da seção quando na noite do ataque, o picape saiu às 19 horas e depois se dirigiu ao centro familiar, parecendo ser dirigido por Colin. Tim continuava insistindo em sua inocência, então os detetives foram forçados a prender sua namorada como suspeita, já que ela poderia ter acesso ao carro. Ela foi acusada de tentativa de homicídio qualificado. Uma busca na casa do casal teve como objetivo principal encontrar a arma que poderia ter sido usada na tentativa de assassinato. Aqui foram encontradas algumas munições idênticas às usadas no ataque Nicole,
Mas isso ainda não podia ser uma prova direta da culpa de Tim. Os oficiais procuraram a arma por várias horas, mas sem sucesso. O agressor provavelmente se desfez dela. Apesar disso, Tim também foi preso sob suspeita de organizar a tentativa de assassinato. Foram encontrados registros de câmeras de segurança que mostravam que, algumas horas antes do ataque, os adesivos e a placa do carro do principal suspeito já haviam sido removidos, indicando que ele se preparou previamente para o crime, a fim de desviar as suspeitas. Quando Colin foi presa, ela imediatamente confessou que tudo isso foi orquestrado por Tim e que foi ele quem a convenceu a ajudá-lo a cometer o crime. Ele a convenceu por anos de que Nicole abusava de seu próprio filho e que a única maneira de salvar o menino era matar a mãe biológica. Colin acreditou nele e concordou em ajudá-lo. De acordo com a confissão de Colin, após a tentativa de assassinato, Tim se desfez da arma, mas ela não revelou onde exatamente. Então, os policiais apresentaram uma acusação completa de conspiração para tentativa de assassinato contra Nicole, envolvendo seu ex-namorado Tim Archer e sua namorada Colin Larson. Acreditava-se que foi Colin quem acionou o gatilho, mas a organização do crime e a conspiração foram ideia do homem. O julgamento de Tim começou em 3 de novembro de 2022. A defesa alegou a falta de provas diretas do envolvimento do homem, uma vez que os detetives não conseguiram encontrar a arma e ela não aparecia nas imagens de câmera. Portanto, a acusação se baseava em grande parte em evidências circunstanciais, o que torna muito mais difícil obter uma condenação por um crime intencional. Nesse meio tempo, Nicole já havia se recuperado e até mesmo pôde depor. Ela contou sobre os anos de maus-tratos do ex-namorado e apresentou evidências claras de perseguição e abuso por parte dele. No final, o júri acreditou na vítima do ataque e considerou Tim culpado em todos os pontos da acusação. Ele foi condenado por cumplicidade e instigação à tentativa de homicídio qualificado e sentenciado a 18 anos de prisão sem direito à fiança. O julgamento de Colin ocorreu após o de Tim, mas a influência dele ainda era muito evidente. Apenas 4 dias depois da sentença de Tim, Colin se declarou culpada. Ela admitiu ter atacado Nicole, mas de forma surpreendente, não demonstrou arrependimento algum, parecendo até admirar seu namorado, que a havia usado para cometer o crime. No final, Colin foi condenada a 16 anos de prisão. Nicole conseguiu se recuperar não apenas das consequências físicas dos ferimentos, mas também das psicológicas. Ela se casou com Donovan e espera seu primeiro filho com ele, além de cuidar do filho de 6 anos, Callaghan.